A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Sempre uma honra, sempre uma satisfação muito grande poder adentrar ao seu lar, em meio à sua família, com mais uma palavra de vida, de reflexão. Eu espero que o Espírito Santo esteja agindo em seu meio, como está agindo aqui, e que tudo, ao final, seja para a honra e glória do nome do Senhor. No ano de 2013, deixe-me só conferir aqui, ano de 2013, eu escrevi um livro, provavelmente o livro que eu mais gosto, Revertendo Fracassos em Esperança. Revertendo Fracassos em Esperança. É um livro baseado na história de um personagem bíblico chamado Jefté. O relato da vida desse homem está no capítulo 11 do livro de Juízes. Se você quiser acompanhar, eu vou pensar algumas coisas. Claro que o assunto é vastíssimo, mas eu quero fazer você pensar em algumas coisas a partir desse personagem. Outras vezes já tenho falado sobre isso, mas é sempre bom a gente trazer algumas reflexões de volta para nos balizar, nos colocar no caminho certo, no caminho do Senhor. O Espírito de Deus, ele transforma um homem comum em um homem de Deus. Presta atenção nessa frase. O Espírito de Deus tem o poder, a capacidade de transformar um homem comum, uma pessoa comum, em um homem de Deus, em uma pessoa de Deus. A transformação é do alto, a transformação é do Senhor. Não importa a história, não importa o que você tenha vivido, Deus é um Deus que transforma situações e transforma a vida de pessoas. Jefté, segundo esse texto de Juízes capítulo 11, o verso 1 ao verso 3, o nome dele, Jefté, significa Deus abre, Deus liberta, ou Deus libera, melhor dizendo. Deus libera, Deus abre, ou seja, Deus é aquele que abre portas, que abre caminhos, que abre possibilidades, entende? O texto diz no capítulo 11, o verso 1, que ele era gileadita, ou seja, ele era de Gileade, 18 quilômetros do Mar da Galileia, um lugar muito bonito, um lugar promissor, lugar de bosques, de águas límpidas, tranquilas, e era desse lugar que ele saiu, vamos dizer assim, para fazer o plano, cumprir o plano e o propósito do Senhor. O texto diz que ele era um homem valente, um homem de guerra, um estrategista de guerra, sabia como armar uma guerra, como enfileirar, como enfim enfrentar o inimigo, um estrategista de batalha, ousado, diz o texto, ele era muito ousado. O verso 1 diz assim, porém, filho de uma prostituta. Uau! Enaltece, destaca as qualidades, quem ele era, suas proezas, suas possibilidades, mas de repente abre uma frase que mancharia, vamos dizer assim, o seu currículo. Porém, filho de uma prostituta. Isso, na época, era muito grave. Gileade, que também era o pai dele, não confundir aqui Gileade lugar, Gileade o pai. O pai se chamava Gileade. E o texto nos mostra que ele teve um caso extraconjugal. E um caso extraconjugal, ele sempre vai deixar dores, problemas, enfim, conflitos. E o texto trabalha esse fato dizendo que Gileade teve um caso extraconjugal, gerando Jefté. Então Jefté era filho de um caso. Quando as pessoas olhavam para ele, rotulavam-no, dizendo: esse aqui é o filho da prostituta, esse aqui é o filho de um caso. O pai dele, teve um caso e desse caso ele nasceu. Todos o viam como filho da prostituta. Havia essa mancha, vamos dizer assim, no seu currículo. Então isso tudo, se você quiser acompanhar, eu estou falando em Juízes 11. O verso 2 diz que os irmãos, ao saberem, ao tomarem ciência desse fato, expulsaram ele de casa. Olha, você sai daqui,
Nós não queremos convívio com você, nós não queremos que você esteja no meio da família, porque você é filho de uma prostituta, você é filho de um caso do nosso pai, e nós não te queremos aqui no nosso meio. Então eles expulsaram Jefté de casa. O que ele fez? O verso 3 nos diz que ele fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Tobi seria, vamos dizer assim, o lugar da amargura, o lugar do ressentimento. Por quê? Porque ele sai da casa do pai, ele deixa o convívio dos irmãos, ele deixa o conforto da casa, da família, para ir morar numa terra estranha, né? A terra da amargura, a terra da dor, a terra das memórias, a terra dos ressentimentos, que é o que acaba acontecendo, né? E ele, nesse lugar, o verso 3 nos diz que homens levianos se juntaram a ele e com ele saíam. Ou seja, ele é expulso de casa, vai para uma terra estranha, e as pessoas que o cercaram não eram gente boa, eram pessoas ruins, eram gente leviana, o texto diz, sem caráter, gente inclinada ao pecado, gente que eram inclinados aos prazeres, as coisas ilícitas, aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Ou seja, ele sai da casa do pai, é expulso da casa do pai, vai para uma terra estranha, a terra da amargura, do ressentimento. Pessoas ruins se cercam dele, e o texto diz que com ele saíam, ou seja, saíam para quê? Para fazer festa. Saíam para quê? Para fazer guerra. Saíam para quê? Para fazer coisa ilícita. Gente errada só pode conduzir para coisas erradas. Não tem outro jeito de você entender dessa maneira. Eu lembro, por exemplo, de Davi, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, o verso 2, quando ele está fugindo de Saul. A Bíblia diz que naquele texto que homens endividados, homens em aperto, homens amargurados de espírito, olha, essas três classes, o que uma pessoa endividada é capaz de fazer? Pessoas em aperto, pessoas amarguradas de espírito, umas 400 pessoas, 400 homens, se juntaram a Davi. Só que tem um detalhe: Davi se fez chefe deles. Davi, com esses 400 homens amargurados, rejeitados, ele fez um exército de grandes conquistas. Ao passo que Jefté, ele foi para esse círculo de pessoas erradas, fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Muito bem. Isso seria, vamos dizer assim, o caos. Isso seria o relato de um fim melancólico. Seria o relato, vamos dizer assim, de alguém que não conhece a forma como Deus age. Preste atenção no que eu vou falar para você. Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em dar às pessoas uma nova chance, uma nova oportunidade de refazerem a sua vida, de reconstruírem a sua história, mesmo tendo passado por infortúnios ou por problemas como Jefté ou como Davi. Deus, ele pode reerguer uma pessoa. O que aconteceu lá em Tobi, naquela terra da amargura? O verso 4 diz que passou algum tempo. O texto não fala quanto tempo, mas passou algum tempo e os amonitas, eles se levantaram contra a nação de Israel. Veja bem, passou um tempo, os filhos de Amon, os amonitas, se levantaram contra Gileade. Os anciãos fizeram o quê? Lembra de Jefté, o estrategista de batalha? Lembra de Jefté, eles conversando entre eles, aquele homem que sabia como armar uma cilada, como armar uma guerra, como liderar um povo? Lembra dele? Pois Jefté, não sei o que, não sei o que. O que vamos fazer? Vamos buscar Jefté. E o texto diz que Jefté pergunta para ele: se eu voltar, vocês vão me constituir chefe? Eu sou filho de uma prostituta, eu fui enxotado de casa, meus irmãos não quiseram conviver comigo, vocês não fizeram nada quando eles me expulsaram de casa, e agora vocês estão de volta pedindo para eu voltar para a nação de Israel, para Gileade, para libertar da ameaça dos amonitas? É isso? Eu estou entendendo direito o que vocês estão querendo? Vocês, verso 9, diz: vocês vão me fazer cabeça, ou seja, eu vou ser o líder. É isso? Eu estou entendendo
o que vocês estão querendo fazer comigo? E eles disseram: sim, você vai ser cabeça sobre nós, você vai ser o nosso líder. O filho de um caso, o filho de uma prostituta, uma pessoa enxotada, rejeitada, amargurada, essa pessoa foi buscada de volta e foi tornado líder, cabeça sobre a nação de Israel. Agora, eu quero convidar você para ir para o capítulo 11, o verso 29, que aqui eu quero dar ênfase. E essa é a ênfase desse livro que eu escrevi. O texto diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Olha que coisa linda. Então, quando buscaram ele de volta, quando chamaram ele de volta, quando o constituíram cabeça, quando o constituíram líder, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E esse é o diferencial. Isso eu amo, isso eu gosto. A partir deste revestimento, dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, não somente a vida de Jefté foi restaurada, ele foi completamente transformado, mas Deus reverteu o fracasso em esperança. Ele reverteu o fracasso em esperança, ou seja, aquilo que seria uma derrota, aquilo que seria uma vergonha, Deus transformou em esperança. E o verso 32 diz que, revestido pelo Espírito Santo do Senhor, o Senhor os entregou, ou seja, os inimigos, nas mãos de Jefté. Deus entregou os seus inimigos, os inimigos da nação, nas mãos de Jefté. Deus, é Deus quem age, é Deus quem faz, não é o homem, presta atenção. Deus fez, Deus agiu. Toda essa ação foi a ação do Espírito de Deus na vida de um homem rejeitado ou aparentemente fracassado. O que eu quero mostrar com isso, nessa programação? Queria que você prestasse muita atenção nisso. Talvez seja a história de alguns de vocês, talvez seja parecida com a minha história. Nós entendemos 3 coisas. Primeiro, os fracassos do passado não podem determinar o nosso presente. Vou repetir. Os fracassos do passado não podem determinar o nosso presente. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus ainda não terminou a sua história com você. A sua história de derrota, de fracasso, não é o fim. Deus tem muito a fazer em você e por seu intermédio. Deus ainda não terminou a sua história conosco. Isso alegra o meu coração sobremaneira. Deus ainda não terminou a história que Ele tem para as nossas vidas. Deus, Ele é especialista, como eu disse antes, em apagar o passado. As nossas memórias ficam. A gente fica lembrando, mas naquele tempo fizeram isso contra mim. Mas naquele ano eu fui ultrajado, eu fui ultrapassado, eu fui menosprezado. Entende? Claro que entende. Nós temos memória. Mas o que eu gosto na pessoa do meu Deus, do nosso Deus, é que Ele não nos trata segundo o nosso passado de derrota ou de fracasso. Ele não nos trata segundo as nossas feridas acontecidas no passado. De um passado tortuoso, Deus pode nos levar a um futuro glorioso. É nisso que eu creio. Eu creio num Deus que refaz todas as coisas. A cada manhã, as suas misericórdias se renovam sobre nós. A cada manhã. O passado fica no passado, o passado fica para trás. Importa o que Deus vai fazer conosco a partir de agora, a partir desse momento. Importa o nosso futuro. O nosso melhor ainda está por vir. Quantas e quantas vezes eu preguei isso na igreja, eu anunciei isso na igreja. O nosso melhor ainda está por vir. Eu ainda não provei, eu ainda não experimentei o melhor de Deus para a minha vida. Ainda tem muito de Deus.
muito de Deus. Então, os fracassos do passado não podem determinar o nosso presente. Segundo, não fique culpando as derrotas e os fracassos do passado para justificar o que você é hoje. Repito, não fique culpando as derrotas e os fracassos do passado para justificar o que você é hoje. Talvez alguém eu sou assim porque eu sou filho de uma prostituta. Eu sou assim porque eu sou fruto de um casamento fracassado. Meus pais se separaram. Eu sou fruto de um casamento fracassado. Talvez algumas pessoas estejam me ouvindo e dizendo: eu passei por isso. Passei por um casamento que não deu certo, passei por um casamento que acabou. Eu sou assim porque fui esquecido, fui preterido. Eu lembro de uma menina, uma moça que disse uma vez para mim: eu sou assim porque eu fui violentada pelo meu pai. E eu imagino quanta dor deve ser isso. Não no físico, mas aquela dor na alma. A pessoa que mais deveria amar e proteger foi a pessoa que mais feriu e mais machucou. Tem pessoas que chegaram para mim e disseram: o meu pai me batia de mangueira, meu pai me batia de relho. Memórias, lembranças, justificativas. Eu sou assim por causa disso. Eu sou assim porque aconteceu isso, aquilo. Eu sou assim porque eu nunca tive um abraço de pai. Eu vi alguém dizer isso para mim esses dias: meu pai nunca me beijou. E isso deve ser uma coisa muito triste, você não ter um beijo de um pai, um abraço de um pai. Todos nós temos essa carência dentro de nós. Uma esposa chegou para mim e disse: eu não aguento mais ficar com meu marido é um bêbado, ele bebe o tempo todo, cai o tempo todo, se esconde para beber e bebe até cair. São conflitos que a gente vai vivendo dentro de casa, no meio da família. Pessoas que dizem: olha, eu tenho muita mágoa no meu coração, eu fui muito humilhado dentro da empresa, eu fui sempre eu fui o excluído, eu fui o deixado de lado, nunca me incluíram, nunca fiz parte de grupo nenhum. Pessoas que têm esses traumas, essas dores. Então, eu sei que talvez alguns de vocês tenham passado por situações muito complicadas, mas não fique usando isso como desculpa para justificar o que você é hoje. Jefté poderia ter dito: olha, eu sou um desgraçado, eu sou um despatriado, eu sou um preterido, eu sou um jogado fora, eu fui considerado nada. Mas quando voltam para buscá-lo, ele pergunta: vocês estão certos do que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando um desqualificado, alguém que foi escorraçado, expulso de casa, vocês estão me buscando para ser chefe só porque vocês estão em aperto agora? Não, nós queremos que você nos lidere. E eu creio nisso, eu creio num Deus que restaura, eu creio num Deus que faz novas todas as coisas. Esse é o terceiro ponto que eu quero deixar para você. Deus jamais se esquece de alguém. Guarde isso. Deus jamais se esquece de alguém. Deus jamais esqueceu de você. Você que está aí acabrunhado pensando que Deus te deixou de lado, levanta. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, olha para o céu. Deus está olhando para você e Ele ainda tem muito a fazer na sua vida e por meio de você. Deus, Ele encontrou você. Talvez no momento mais crítico, como Jefté estava vivendo, Deus, Ele encontrou você, Ele tem encontrado você. E por meio de Cristo, o Senhor nos tem perdoado. Por meio de Cristo, Ele perdoa os nossos pecados, as manchas, os traumas, os bloqueios, as dores, as memórias. Memórias. Como é difícil falar sobre isso. Como é difícil olhar para o passado e não sentir dor. Como é difícil olhar para o passado e não reviver essas coisas todas. Nós precisamos aprender a olhar para o futuro, a olhar para Deus, a olhar para o Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Jesus,
Ele nos torna novas criaturas. Eu gosto demais daquele texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram. Deixe o seu passado no passado. Não viva do seu passado. Deixa Deus fazer novas todas as coisas na sua vida. Como tema para você meditar, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, o apóstolo Paulo ele dá uma lista de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Coisas duríssimas. Gente que vai ficar fora do reino. E aí no verso 11 ele fala assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes purificados em o nome do Senhor Jesus. Vós fostes. Então eu não sou o subproduto do meu passado. Eu sou tudo aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Eu sou tudo aquilo que Deus gostaria que eu fosse. Preste atenção nisso, guarda isso, enquanto eu chamo você para nós orarmos. Paizinho, muito obrigado pela Bíblia, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esses exemplos como o Jefté, que nos mostram que nós não precisamos viver do nosso passado, das dores, dos traumas, daquilo que fizeram contra nós. Nós podemos viver do toque restaurador do Senhor. Nós podemos viver deste futuro glorioso que o Senhor nos tem preparado. Ajuda aqueles que me assistem a entenderem essa verdade e a viverem essa grandeza e o grande propósito do Senhor. Eu peço a Tua bênção e oro sempre no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou para além da razão e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira pra mim, mas pra você foi real. E aceitar o que é só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando
estavas aqui. Como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar. Você se foi cedo demais. Deus te levou, Ele sabe o que faz. E eu não vou me queixar por não estar mais aqui. A tua fé faz lembrar a gente se encontra aí. Você se foi cedo demais. Deus te levou, Ele sabe o que faz. E eu não vou me queixar por não estar mais aqui. A tua fé faz lembrar a gente se encontra aí.